Bem-vindos! Este vídeo foi desenvolvido pelas alunas Alessandra, Elis e Marisete, como atividade avaliativa na disciplina de Física do século XX-A, coordenadas pelo professor Lucas Telichivesky. Hoje falaremos sobre lasers. Você sabe o que é um laser? Sabe como funciona? Não? Então, neste vídeo, você vai descobrir a física por trás dos lasers. A explicação do funcionamento de um laser está relacionado com o modelo atômico de Bohr. A palavra laser significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O conceito de emissão estimulada já era estudado muito antes de o primeiro laser ser fabricado, que veio a acontecer por volta de 1960. Resumidamente, o raio de um laser é formado por partículas de luz, chamadas fótons, emitidas em forma de um feixe contínuo. Para fazer isso, é preciso estimular os elétrons de algum material a emitir fótons. Um dos postulados do modelo atômico de Bohr diz que, quando o elétron passa de uma órbita para outra, ocorre emissão ou absorção de certa quantidade de energia, determinada pela expressão E igual a constante de Planck vezes a frequência. A quantidade de energia a que se refere chama-se fóton. Quando um elétron está numa órbita mais afastada do núcleo, significa que ele está num estado de maior energia, que é a mesma coisa que estar no estado excitado. Se o elétron passa dessa órbita de maior energia para uma outra de menor energia, ele emite um fóton. Esse processo pode ser chamado de transição eletrônica. Se o elétron passa de uma órbita menor, de menor energia, para uma de maior energia, ele absorve um fóton. O processo de emissão estimulada ocorre da seguinte maneira. Inicialmente, um elétron está no estado excitado. Um fóton externo incide no sistema e provoca o decaimento do elétron para o estado de menor energia possível, que é chamado de estado fundamental. Nesse processo, o elétron emite um fóton, porque é um fenômeno de emissão, de acordo com o postulado. Assim, tanto o fóton emitido quanto o fóton externo inicial são liberados em conjunto, com o mesmo comprimento de onda e logo com a mesma frequência. Um laser é formado basicamente por três partes principais. A primeira é o meio ativo, que é formado por um material sólido, líquido ou gasoso, que possui os elétrons que são estimulados pelos fótons externos para produzir emissão estimulada. O primeiro laser inventado possuía um meio ativo de cristal de rubi, desenvolvido por Theodore Meiman. A segunda parte do laser é a fonte, que vai conter os fótons externos que incidirão nos elétrons do meio ativo. Essa fonte pode ser formada por pilhas, por exemplo, na caneta laser. A terceira parte é a cavidade óptica, que é constituída por dois espelhos, que faz com que os fótons que emergem do sistema voltem para ele através da reflexão, produzindo mais emissão estimulada. Para produzir a luz do laser, ocorrem alguns processos descritos a seguir. Precisamos de um meio ativo com elétrons no estado excitado, uma fonte externa, que deixa a maioria dos elétrons em seus estados fundamentais, criando uma inversão de população, a emissão espontânea de um fóton por um desses elétrons, que produz luz. Esses fótons se refletem nos espelhos da cavidade óptica, voltando para a amostra e provocando mais emissão estimulada. Reflexão dos fótons nos espelhos. Essa é a máxima quantidade de luz que pode ser excitada desse meio. Uma porção dessa luz emerge do sistema constituindo o feixe de luz do laser. A luz de um laser possui algumas características especiais. A primeira delas é que a luz é monocromática, ou seja, possui uma cor só. Por isso, você verá lasers geralmente em cores isoladas, e não lasers brancos, ou de duas cores, por exemplo. A luz do laser é coerente. Essa é uma característica de ondas. Logo, consideramos a luz como sendo uma onda eletromagnética. A coerência significa que duas ou mais ondas possuem a mesma fase.
que é o ângulo relacionado ao eixo horizontal. Também refere-se às ondas que possuem a mesma amplitude, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Como podemos ver na imagem, todas as ondas possuem a mesma amplitude, comprimento de onda e fase. A diferença entre a luz de um laser e a luz emitida por uma lâmpada é a seguinte: a luz da lâmpada é incoerente. Isso significa que as ondas da luz possuem frequências diferentes, fases diferentes e comprimentos de ondas diferentes. Isso pode ser percebido na imagem, que mostra ondas de cores diferentes. Isso porque elas possuem frequências diferentes. A luz amarela possui uma frequência diferente da luz vermelha, por exemplo. Outra característica da luz laser é que ela é direcional. Isso significa que as ondas do feixe não se espalham e não ocorre dispersão. Isso porque o laser possui um colimador que impede que essas ondas se espalhem, como é o que acontece com a luz emitida por uma lâmpada ou lanterna. Então, os raios saem aproximadamente paralelos ou colimados. Os lasers possuem inúmeras aplicações e, com certeza, no futuro haverão muitas outras relacionadas ao uso do laser. Aqui vamos ver algumas delas. O laser astronômico utilizado em grandes observatórios podem ser úteis para fazer estudos pelo fato de o laser possuir alta precisão. Eles possuem alta potência. O maser funciona pelo mesmo princípio do laser. A diferença é que o maser emite micro-ondas e não luz visível, como é o caso do laser. O maser foi inventado em 1953, antes do laser, por Charles Townes e colaboradores, e veio a ganhar o Prêmio Nobel em 1964 por sua invenção. A famosa caneta laser, que é de muito fácil acesso no mercado, possui a luz verde uma potência de 150 mW e mesmo assim é altamente prejudicial à nossa visão. Se ela for direcionada aos olhos, por exemplo, pode causar danos permanentes à retina, porque as queima. Desta forma, a pessoa perde cerca de 75% da visão. Então, tome cuidado. Cuidado com esta arma, principalmente quando for manuseada por crianças. Os lasers também são aplicados em impressoras, as famosas impressoras a lasers. Como o laser possui um feixe colimado e coerente, tem alta capacidade de transportar a informação. No caso da impressora, o laser possui alta precisão para transmitir a informação do documento para o papel. Também os lasers são utilizados para produzir hologramas, que são imagens 3D, sendo bastante utilizadas hoje em dia. Espero que tenham gostado. Até a próxima!